O governo de São Paulo anunciou hoje que a vacinação dos idosos acima de 90 anos começa no dia 8. Além disso, o ponto facultativo do feriado do Carnaval foi cancelado e quem acompanhou essa coletiva traz mais informações agora é a repórter Mayra de Jaimo, que está inclusive lá direto com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. É isso mesmo? Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Douglas, Andressa, boa tarde a todos. Muitos anúncios importantes hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes. Para começar, o estado de São Paulo vai vacinar os idosos a partir do mês que vem. No dia 8 de fevereiro serão as pessoas com mais de 90 anos e no dia 15, aí a vez de quem tem de 85 a 89 anos. E aí, gradativamente, a gente vai vacinando essa parcela tão importante da população e que é mais vulnerável ao vírus. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, que vai explicar para a gente como é que foi definido esse cronograma, e quando é que chega a vez das outras pessoas desse grupo mais idoso, acima de 60 anos. Boa tarde, secretário. Boa tarde. A nossa preocupação é que esse grupo é um grupo muito mais vulnerável porque tem o risco de desenvolver formas graves de doença. Para se ter uma ideia, eles correspondem a 77% das pessoas que morrem em decorrência do Covid e 80% daqueles que são internados em unidades de terapia intensiva. Então, ao mesmo tempo que nós continuamos de uma forma bastante célere, já imunizando os trabalhadores da área da saúde, por outro lado, a gente já começa a promover a imunização desse grupo tão especial. E a gente já consegue saber mais ou menos quando é que começa a vacinação das pessoas com idade um pouquinho mais baixa? Na verdade, a gente vai continuar à medida que os novos insumos forem chegando. Nós temos agora, depois de 30 dias de atraso na liberação dos insumos lá da China, essas remessas se normalizaram e com isso a produção também volta a acontecer num ritmo ideal para a vacinação de todo o país. A gente tem que lembrar que o ideal é que nós tivéssemos muito mais vacinas de todas as marcas, mas nesse momento ainda nós não temos. Dessa forma, dependemos muito dos insumos que vêm da China, principalmente para o Instituto Butantan. Secretário, e vacinando esse grupo mais vulnerável, quando é que a gente começa a ter um resultado nos indicadores da pandemia? Nós temos que lembrar que os idosos, eles ainda representam cerca de 11% a 12%, dependendo da região, da população. Então, a gente vai começar a ter impacto, principalmente aonde? Na mortalidade, impacto nas internações de terapia intensiva, possivelmente em 4, 6 semanas. Isso começa a trazer um impacto de redução de mortalidade quando eles completarem a segunda dose. Aí sim estarão imunizados, estarão protegidos. Quando a gente estiver falando na proteção da população em geral, que fazendo com que eu tenha uma diminuição real do número de casos, aí a gente vai precisar um pouquinho mais, quer dizer, eu diria bem a mais, porque nós vamos precisar que muita gente ainda seja vacinada. Mas o objetivo nesse momento é diminuir morte e diminuir a sobrecarga no sistema de saúde. E a gente teve hoje também uma notícia em relação ao Carnaval, O Carnaval esse ano não vai ser ponto facultativo no estado de São Paulo, assim como foi a decisão mais cedo da Prefeitura da capital. E eu queria saber por que os cientistas, o Comitê de Saúde de São Paulo tomou essa decisão. Existe uma clara relação entre os feriados, as pessoas acabam saindo, vão para as praias, vão para os clubes, se aglomeram e todas aquelas regras e medidas sanitárias são absolutamente esquecidas. Com isso, ocorre uma maior circulação das pessoas e do vírus. Foi o que aconteceu agora nas festividades do final do ano, que o impacto foi absolutamente alto, fazendo com que o governo do estado de São Paulo tivesse que tomar medidas restritivas, porque se assim não fizesse, em 28 dias o sistema de saúde do estado entraria em colapso. E uma outra notícia de hoje foi a reclassificação, Houve melhora no estado para permitir, então, essa reclassificação de fases do plano de quarentena? A reclassificação fez com que várias cidades que estavam no vermelho voltassem para o laranja e algumas delas acabassem progredindo ou evoluindo para a fase vermelha. É importante lembrar que sempre esse faseamento vermelho, laranja, ele visa exatamente a proteção da vida. À medida que eu diminuo os horários de serviços, eu diminuo a circulação das pessoas e com elas o vírus. Assim a gente diminui quem fica doente
e principalmente aqueles que podem evoluir de uma forma grave e até fatal. Secretário, e esse é o primeiro fim de semana de fase vermelha em todo o estado. O carnaval é o seguinte, né? Tem 2 na fase vermelha e depois o outro ainda está indefinido. Já tem uma previsão? O fim de semana ali do carnaval também deve ser fase vermelha para todo o estado? Nós estamos avaliando, nós felizmente nas 2 últimas semanas, exatamente por essas medidas que foram contempladas, nós conseguimos diminuir o número tanto de casos quanto principalmente internações. Nós tivemos uma queda de 9% nas internações. Isso mostrou que esses planos de restrição são muito importantes. A diminuição da internação, ela mostra o momento atual, a dinâmica da pandemia, o quanto eu tenho de vírus circulando nesse momento e deixando as pessoas doentes. Então, se utilizando desses marcadores, pode ser que a gente até possa dar alguma afrouxada baseada nos índices, ou eventualmente algumas regiões precisem voltar a ficar mais restritas. Então, são os índices da saúde, mortes, taxas de internação e ocupação de leitos de UTI é que vão seguir e nos guiar para alguma postura mais austera ou menos. Perfeito, secretário. Muito obrigada, Andressa, Douglas. Muito obrigado. Obrigado, Mayra. Obrigado, secretário. Daqui a pouco a gente volta com novidades em relação a isso.